Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Tô ajeitando aqui. Nossa, tô com um pouquinho de problema aqui no meu negócio. Se agora vai ficar, tô meio desequilibrada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bora rezar, meu povo. Como vocês estão? Tudo certo? Vamos começar mais uma manhã de oração, entregando tudo para o Senhor, a nossa vida. A gente vai rezar a consagração do dia que eu coloquei lá no e-book, entregando o nosso dia para o Senhor, entregando a nossa vida para Deus, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Thalita? Bom dia, Thalita. Se estiverem me ouvindo bem, dá um ok aí pra gente começar a nossa oração hoje. Um pouquinho atrasadinha, né? A minha luz não queria acender de jeito nenhum. Tava muito escuro aqui, mas agora foi. Bora rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por todo o bem, por toda a graça, por todo o favor, por toda a paciência, fidelidade, Senhor, que Tu tens conosco. A Tua bondade, Senhor, a Tua justiça. Vem em nosso socorro, Senhor, nessa manhã, vem em nosso auxílio. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos alcancem, Senhor, dentro de todas as nossas necessidades, todas as realidades que nós vivemos. Nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti hoje, Senhor, clamar o Teu auxílio, o Teu socorro. Mais uma vez nessa manhã nós pedimos a Tua graça, Senhor. Venha em nosso auxílio nessa manhã, venha em nosso auxílio, Senhor, nesse dia. Venha em nosso auxílio neste tempo que nós estamos vivendo, todas as nossas dificuldades, Senhor, todas as nossas lutas. Nós apresentamos tudo a Ti nessa manhã. Pedimos, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue venha nos cobrir. Venha selar nós, os nossos familiares. Você pode ir colocando agora nominalmente as pessoas da sua família que você quer orar, pedindo o preciosíssimo sangue de Jesus. Cobre-nos, Senhor, com Teu precioso sangue. Que o Teu sangue precioso venha agora, Senhor, cobrir as nossas casas, os nossos ambientes e locais de trabalho, todos os nossos meios de transporte, as estradas e ruas que nós vamos utilizar no dia de hoje, nós e nossos familiares. Cobre com Teu sangue, Senhor, cada um dos nossos familiares, cada uma das pessoas que nós amamos, Senhor. Cobre com Teu sangue as escolas e creches dos nossos filhos, dos netos. Cobre com Teu sangue, Senhor Jesus, todas as fontes de providência das nossas vidas, todos os locais, ferramentas de trabalho. Nós clamamos que o Teu sangue seja para nós cobertura, proteção, que o Teu preciosíssimo sangue nos livre de todos os males físicos e espirituais, Senhor. Nós pedimos a proteção da nossa família, Senhor, o livramento de todo o mal. Clamamos que a Tua graça venha sobre nós. Queremos consagrar todo este dia a Ti, Senhor. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações, os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, segundo a vossa lei e no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui e eternamente, com vosso auxílio, mereçamos alcançar a salvação e a liberdade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós queremos pedir também, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu socorro,
Tu envies sobre nós a graça do Teu Espírito, que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações no dia de hoje. Vem Espírito Santo, purifica as nossas intenções, purifica nosso coração, purifica nossos pensamentos. Vem Espírito Santo, queimando tudo aquilo que é impuro em nós. Vem Espírito Santo, fortalecendo tudo aquilo que é fraqueza em nós. Vem Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós clamamos o socorro neste dia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Onde nós somos fracas, onde nós somos pequenas, onde nós não damos conta. Vem Espírito Santo nos levantar, nos erguer. Vem Espírito Santo renovar nossa fé, restaurar nossa fé, a nossa espera. Vem Espírito Santo trazer de novo esperança aos nossos corações, alegria ao nosso dia, ao nosso coração. Vem Espírito Santo nos levantar. Vem Espírito Santo nos erguer de todo abatimento, de todo derrotismo, de todo pessimismo, de toda desesperança. Vem Espírito Santo equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, todo pensamento acelerado, todo desequilíbrio na forma de pensar e de sentir, de enxergar a vida. Vem nos trazer equilíbrio, Espírito Santo. Vem Espírito Santo nos colocar de acordo com a vontade de Deus. Vem agir em nós, vem nos capacitar, nos dar a graça de decidir pela conversão, pela vida de santidade. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, restaura a nossa visão, restaura a nossa fé, restaura a nossa esperança. Vem Espírito Santo nos alinhar de novo com a vontade de Deus. Vem Espírito Santo nos colocar de acordo com a vontade de Deus. Vem Espírito Santo ordenar as nossas emoções, ordenar os nossos pensamentos, trazer ordem para tudo que está desordenado dentro de nós, nas nossas paixões. Vem Espírito Santo trazer ordem, acalmar o nosso coração, acalma de toda a ira, toda a revolta. Vem Espírito Santo ordenar os nossos pensamentos, trazendo clareza. Queima todo pensamento impuro, queima todo pensamento que não agrada a Deus, toda ideia, todo conceito, toda decisão tomada que vai contra a vontade de Deus. Nós pedimos agora, Espírito Santo, vem remover de nós, vem nos clarear, vem nos dar clareza. Vem com a tua luz, Espírito Santo, iluminando as nossas trevas interiores, as trevas dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ordena tudo em nós, nos reordena, nos reorganiza. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, retirando todos os pensamentos tentadores, nos dando resistência contra as tentações. Vem Espírito Santo, vem restaurar nossa visão, a nossa fé. Vem Espírito Santo, vem nos fazer mais fortes hoje. Todos os lugares que nós estamos fracas, que nós estamos fracos, que nós temos sido vencidos pela tentação, seja de que ordem for a tentação, nos lugares onde, nas decisões, nas emoções, nos pensamentos que nós somos mais teimosos. Vem Espírito Santo nos trazer aquela conformidade com a vontade de Deus, aquela docilidade à tua voz. Vem Espírito Santo. Da mesma forma nós pedimos, vem Espírito Santo sobre os nossos, vem Espírito Santo sobre os nossos matrimônios, os nossos casamentos, as nossas relações, todos os nossos relacionamentos. Vem Espírito Santo reordenar, ordenar os nossos relacionamentos. Vem Espírito Santo sobre os nossos filhos. Vem Espírito Santo ordenar as nossas relações familiares. Vem Espírito Santo, entra nas nossas casas. Eu te convido agora a fazer um clamor pela tua família, pela tua casa, pedindo o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha colocar tudo em ordem, ordenar os relacionamentos, ordenar a forma como a gente tem vivido dentro dos nossos lares. Vai pedindo ao Espírito Santo que entre na tua casa, vai entrando em cada ambiente. Espírito Santo, vai mesmo trazendo a tua graça agora para dentro dos ambientes das nossas casas. Vai tomando conta, Espírito Santo, de todos os ambientes.
Toma conta, Espírito Santo, de todos os nossos relacionamentos, as nossas relações familiares. Vem ordenando, reordenando. Vem, Espírito Santo, trazendo o real equilíbrio. Vem nos dando visão, entendimento das nossas relações, de onde nós precisamos mudar o nosso comportamento, de onde nós precisamos e como nós precisamos mudar, reordenar, converter as nossas atitudes dentro das nossas relações familiares. Vem, Espírito Santo, ordenando nas nossas relações familiares aquilo que nós não podemos fazer. Vem trazendo paz, entendimento, tranquilidade. Vem, Espírito Santo, tomando todos os espaços, purificando os nossos lares, purificando cada espaço físico, cada cômodo das nossas casas. Vem purificando, Espírito Santo, com a tua presença. Nós te damos liberdade para entrar nas nossas casas. Você pode pedir isso. Vem, Espírito Santo, eu te dou liberdade para entrar na minha casa. Entra na minha casa, entra em cada cômodo da minha casa. Vai tomando as nossas relações. Nós pedimos, Espírito Santo, esteja conosco, esteja dentro da nossa casa. Conduz os nossos relacionamentos familiares. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, traz o entendimento, a reconciliação, o perdão. Vem, Espírito Santo, restaura as relações. Vem, Espírito Santo, nos ensina a educar os nossos filhos, traz entendimento entre os irmãos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem acalmar os humores, os problemas familiares. Vem, Espírito Santo, tirar do vício aqueles que estão nos vícios, os que estão no erro, no adultério, os casais separados. Vem agora, Espírito Santo, fazer novas todas as coisas. Tu podes tudo, Espírito Santo. E nós te pedimos, vem agora, Espírito Santo, fazer novas todas as coisas nas nossas relações familiares, tudo que as nossas famílias necessitam. Vem, Espírito Santo, nós te damos liberdade, nós desejamos que tu hajas poderosamente nas nossas famílias, arrancando a nossa família do erro, do pecado, da desordem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Pela intercessão da Virgem Maria, nós clamamos. Vem, Espírito Santo, vem restaurar as nossas famílias, vem restaurar os nossos relacionamentos familiares. Vem, Espírito Santo, nós escolhemos e nós decidimos, nós queremos, nós desejamos depender de Ti, da Tua graça. Vem, Espírito Santo, orienta a nossa vida, orienta as nossas decisões familiares, orienta os nossos relacionamentos, onde há excessos, onde há erros. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, traz coragem para decisões que precisam ser tomadas. Vem, Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti, clamando por nossas famílias nessa manhã, pedindo o Teu socorro, que Tu venha ordenar todas as coisas, todas as relações, todos os lugares de desordem, que Tu venha trazer ordem, amor, reconciliação, perdão, um tempo novo para as nossas famílias, um vinho novo para os nossos casamentos. Vem, Espírito Santo, restaura a pureza dentro dos nossos lares, a pureza na mente, no coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Vem, Espírito Santo, agir naqueles lugares, na mente, no coração dos nossos filhos, onde nós não podemos ir, onde as nossas palavras já não alcançam, aqueles lugares onde nós falhamos na educação, aquilo que a gente já não tem como corrigir com as nossas mãos, mas Tu podes, Espírito Santo, Tu podes. Alcança nossos filhos agora onde nós não podemos alcançar, lá no imaginário deles, tudo aquilo que está deformado pelo mundo, pelo pecado, pela desgraça desse mundo. Nós clamamos, Espírito Santo, vem restaurar o imaginário dos nossos filhos, vem colocar de novo a graça, o desejo de Deus. Vem, Espírito Santo, trazer oportunidades aos nossos filhos de reencontrar contigo, de encontrar com Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, queimando todas as ideias, todas as ideologias colocadas na cabeça dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos jovens.
toda desordem, toda bagunça que foi feita na mente, nos pensamentos, todas as consequências dessa bagunça. Nós clamamos agora pelas nossas crianças, adolescentes, jovens e pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e faz novas todas as coisas na nossa juventude, nas nossas crianças. Protege a mente dos nossos filhos com o fogo do Teu Espírito, Senhor. Nós clamamos: purifica a mente, a imaginação, o coração das nossas crianças. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem, Senhor, ser o nosso braço onde o nosso braço não alcança. Nós clamamos agora, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, restaura os nossos filhos, Senhor, arranca-os dos vícios, do erro, afasta as más amizades, as más conversações, as más influências. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós clamamos, pedimos que nossos filhos, sobrinhos, netos, afilhados tenham a oportunidade de um encontro pessoal contigo. Vem trazer essa graça, traz pessoas boas, boas amizades, boas influências para a santidade, amizades que influenciem para a santidade. Nós clamamos essa graça, tudo aquilo que nós não podemos, nós te pedimos, Espírito Santo, vem fazer, vem agir. Cerca os nossos filhos de cuidados. Envia anjos, Senhor, nós pedimos para cuidar dos nossos filhos, desde os bebês até aqueles filhos já adultos com famílias estabelecidas, nós pedimos essa graça. Envia anjos para cuidar dos nossos filhos, envia anjos para levar os nossos filhos para o lugar correto, para o caminho correto, para a santidade. Nós clamamos, Senhor, onde a nossa mão não alcança, Senhor, que a tua mão alcance, que a tua mão alcance, Senhor. Pedimos também, Senhor, por todos os locais, ambientes de trabalho, todas as situações profissionais, Senhor, tão difíceis. Tantas pessoas com o coração tão pesado e angustiado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a graça de te buscar em primeiro a todos esses, Senhor, para que a tua palavra se cumpra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado. Nós pedimos a graça, Senhor, de buscarmos em primeiro lugar o teu reino, Senhor, para que a tua mão, a tua bênção nos alcance, nos dá essa graça de buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor, com unhas e dentes, Senhor, para que também todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas, inclusive a nossa vida profissional, Senhor, financeira. Nós te pedimos o socorro para aqueles que hoje necessitam, Senhor, que hoje necessitam de uma graça, Senhor, de um livramento nessa área. Vem, alcance, Senhor, alcança agora, vem em socorro, Senhor. Alcança todos os enfermos, Senhor, todas as pessoas enfermas, todas as pessoas, Senhor, testadas, provadas, atacadas na sua saúde. Nós clamamos, Senhor, a graça da restauração da saúde, da restauração, Senhor, completa da saúde. Cura de todas as enfermidades, aqueles que hoje necessitam ser curados, Senhor. Nós entregamos todos os enfermos te pedindo, Senhor, a tua graça. Vem, Espírito Santo, trazer a cura, a restauração da saúde. Crianças que sucessivamente têm ficado doentes, nós pedimos essa graça do fortalecimento, da cura de todas as enfermidades. Nós colocamos, Senhor, todas as nossas intenções e necessidades nessa hora nas tuas mãos e clamamos o teu socorro, Senhor. Amém. Amém. Nem ia rezar sobre tudo isso, né? Mas a gente começa a rezar e a gente vai rezando, né? Deus nos conduz. E a palavra que eu trago para partilhar com vocês hoje é justamente nesse sentido, né? Nessa direção, que é Lucas 11, do versículo 9 ao 13, que diz assim: E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra?
Se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. A gente vê aqui o Senhor nos trazendo nessa manhã, né, um incentivo à oração. Na quarta-feira eu estava falando, né, partilhei um pouquinho do livro de Santo Afonso, falando sobre o grande meio da oração, né, e do quanto que a oração ela é necessária, ela é um meio para a nossa salvação, né. Quem não reza, né, se perde, não se salva, né. Agora quem reza alcança salvação. E mais uma vez hoje o Senhor traz pra gente essa confiança, né? Quando nós vamos rezar confiantes de que o Senhor escuta a nossa oração como um pai amoroso, né? E não como um pai falho, né? Mas como um pai que é perfeito. Um pai que é o amor, né? Não há falhas em Deus. Às vezes a gente acha que Deus está desatento à nossa vida, que Deus está falhando em demorar, né? Ou às vezes a gente pede uma graça para Deus e a gente fica tão desesperado para receber aquela graça naquela hora, naquele tempo, daquela maneira. E algumas pessoas assim, e nós mesmos, né? Às vezes a gente encasqueta que a gente quer uma coisa de um jeito, né? E a gente reza muito tempo por aquilo e nada mais serve, né? E Deus não nos concede aquilo que a gente está pedindo. Mas logo ali na frente, às vezes leva anos até, uma outra porta se abre para outro lado. E aí Deus nos orienta ali. E aí quando a gente entra naquela porta é muito melhor do que a gente estava rezando e esperando antes. Então às vezes a demora de Deus é só uma reorientação do nosso caminho. E a gente às vezes está tão apaixonado pelo nosso próprio caminho, pela nossa própria vontade, pela nossa própria intenção, que a gente não se abre àquilo que Deus tem para nós, que muitas vezes é um caminho muito melhor. E sempre vai ser um caminho melhor, porque é o caminho para a nossa salvação, né? Que adianta para o homem, né, ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma, disse Jesus. Né? A nossa relação com Deus, ela não é um supermercado onde a gente entra e vai pegando o que deseja, né? Vai lá e paga com algum tipo de oração. Não, tem religiões que se relacionam dessa forma. O nosso Deus não é dessa forma, né? O nosso Deus, ele é Senhor da nossa vida, ele tem uma vontade, ele tem um desejo, ele tem um caminho para nós, ele tem desígnios de amor para nós, ele sabe qual é o melhor caminho e ele vai nos conduzindo quando nós deixamos. A oração é um meio. A oração é um meio para a gente caminhar na vontade de Deus, para a gente vencer as tentações. Olha só a oração que a gente fez agora, né? A gente fez uma oração entregando o nosso dia, entregando a nossa manhã, clamando a proteção de Deus. E aí a gente fez uma oração de intercessão, a gente pediu por tantas coisas. E eu não tenho como duvidar, né, que Deus não ouviu a nossa oração. Deus ouviu a nossa oração, não há dúvidas de que aquele que criou o ouvido tudo ouve. A palavra de Deus diz isso, né? Acaso aquele que criou o ouvido não escuta tudo? Aquele que criou o olho não vê tudo? Deus ouve tudo, Deus vê tudo. Ele escuta a nossa prece, a nossa oração. E no momento certo, da maneira certa, quando a gente se deixa conduzir, né? A gente vai receber essas graças. Muitas graças, no entanto, elas são imediatas. Graças para a nossa vida espiritual, por exemplo, às vezes a gente está num caminho de crescimento, algum pecado que a gente tem que vencer, uma tentação que é muito grande, né? Algo que a gente precisa mudar muito no nosso comportamento, a gente vai indo crescendo e rezando para crescer naquilo ali, né? Para vencer aquela tentação. E muitas vezes o alívio que a oração nos traz é um alívio imediato, para que a gente dê conta, para que a gente consiga vencer aquela tentação. A gente precisa da oração para tudo. A oração ela é necessária para a nossa salvação. A oração é o meio pelo qual a gente alcança as graças, que a gente acalma nosso coração. Nesses últimos dias, assim, ontem foi um dia de intensa batalha espiritual, né? Foi um dia ontem, não sei como é que foi para vocês aí, mas para mim ontem foi um dia bem
bem pesado, assim, de oração. A minha manhã e a minha tarde, assim, foram pesadas de muita oração para eu dar conta. Porque eu tava tomada, assim, por uma angústia, por notícias difíceis, por situações complicadas. E aquilo vai oprimindo o nosso coração, né? E aí, gente, uma coisa que eu tenho percebido muito é que o diabo, ele tenta roubar a nossa fé, né? E a nossa esperança. O que o diabo mais quer é roubar a nossa fé, a nossa esperança. Se ele roubar a nossa fé, a nossa esperança, a gente tá morto. A gente nem levanta mais. E ele quer, com as situações, com as circunstâncias, com a opressão nos nossos pensamentos, com as tentações, fazer com que a gente deixe de acreditar que se a gente pedir, a gente vai receber. De que se a gente buscar, a gente vai achar. E de que se a gente bater, vai ser aberto para nós. Toda a intenção do diabo é nos tirar da oração, porque a oração é um meio que nos dá a salvação. Se o meio para nossa salvação é a oração, o que o diabo mais vai combater é a nossa fé, a nossa esperança, para que a gente não ore, para que a gente pense que orar é desnecessário, que não precisa orar tanto, ou ainda mais, que não adianta orar, que não adianta pedir, que não adianta buscar, que não adianta bater. Ele vai, olha só, e a gente é tão burrinha, né? A gente é tão tancinho, tão limitadinho, que a gente passa a acreditar na tentação do demônio e não na palavra de Deus. A gente passa a acreditar nesse barulho que ele faz, e é um barulho às vezes ensurdecedor, né? Para roubar a nossa fé, a nossa esperança, para roubar a nossa fortaleza. Ele vem com pensamentos, com situações, circunstâncias, e às vezes tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. Várias coisas ruins acontecem quando a gente está posicionado em oração, quando a gente está buscando a Deus. Parece que a gente começa a rezar e às vezes as coisas até parecem mais difíceis, mas a gente não pode perder essa dimensão de que seremos tentados para não rezar. Isso é uma realidade. A gente não pode abrir mão da nossa vida de oração, da intercessão, de rezar o Santo Terço, de pegar o terço e rezar e pedir para Nossa Senhora as graças que a gente precisa. Eu sei que o que eu tô falando é básico. Eu sei disso. Eu sei que... E às vezes eu penso assim que até parece desnecessário as coisas que eu falo aqui, né? Para rezar. Eu faço live de oração dizendo para vocês rezar, né? Mas é porque rezar resolve. A oração é o meio que a gente alcança as graças, a salvação nossa e da nossa família. Sem oração a gente não dá conta. Sem oração a gente não vence as tentações. Nós estamos debaixo de tentação, né? Na quaresma que a gente está se propondo a uma conversão pessoal muito maior, a confiar mais em Deus, a entregar nossa vida para Deus, a mudar comportamentos. É aí que nós seremos mais tentados. E para vencer a tentação, nós precisamos da oração. Vou ler mais umas frasezinhas de Santo Afonso, do livro dele, que ele fala assim, no capítulo 2. Capítulo não, nem sei, enfim. Sem a oração, é impossível resistir às tentações e praticar os mandamentos. Olha só, sem a oração, é impossível resistir às tentações e praticar os mandamentos. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente pensa que a tentação ela é só para pecados grandes, né? Que a gente vai ser tentado só para grandes pecados. Então, uma tentação de adultério, uma tentação de furtar alguma coisa que não te pertence, uma tentação, às vezes, para uma inveja, para um ciúme, para uma calúnia, uma tentação para você levantar um falso testemunho de uma pessoa. A gente vai pensando que as tentações, né, são coisas assim, são coisas muito grandes. E elas são, claro que são, né? Mas as tentações, às vezes, quando a gente tá na vida espiritual já há algum tempo, ela é bem mais sutil, né? Porque ao diabo não importa tanto que, de repente, ele não afastar mais a gente nem dos sacramentos, tá? Mas ele vai roubando a nossa fé com a gente dentro da igreja, com a gente rezando.
Então, essa grande tentação de que não somos ouvidos por Deus, de que Deus não nos ama, de que Deus está contra nós, de que a palavra, os mandamentos, as promessas é para todo mundo, menos para mim, né? A gente é tentado aí, ou a gente é tentado que a gente é perfeito demais, que a gente já tá dentro, que a gente reza tanto, que a gente é tão perfeito, que a gente é tão bom. E a gente não vai percebendo a sutileza dessas tentações. Às vezes, esses pecados são muito mais sutis e a gente precisa olhar bem para dentro da gente. E essa tentação de que, gente, como eu sinto isso, assim, uma tentação de que Deus não escuta a nossa oração, não adianta rezar. Sendo bem prática, assim, eu tenho sentido muito essa tentação, uma tentativa do diabo de roubar a nossa fé, a nossa esperança, né? Então, aí a gente resiste, somente pela oração a gente vai vencer essa tentação. E disso a gente vai crescendo na nossa vida espiritual. Nós vamos vencendo as tentações, vencendo os pecados e crescendo na nossa vida espiritual e fortalecendo e crescendo mais a nossa fé. A oração é a arma mais eficaz para nos defendermos dos inimigos. Quem dela não se vale, de Santo Tomás, perde-se. Se nós não rezarmos, nós nos perdemos. É a arma mais eficaz para nos defendermos dos inimigos da nossa alma. É a oração. Se eu estou procurando uma arma para defender a mim e a minha família dos ataques do diabo, das tentações, o que eu preciso fazer? Rezar. São Tomás não hesita em afirmar que Adão caiu porque não rogar a Deus no momento em que fora tentado. Olha que forte, né? São Carlos Borromeu, em uma carta pastoral, adverte que, dentre todos os meios que Jesus Cristo nos aconselhou no Evangelho, em primeiro lugar, recomendou-nos a oração. São Carlos conclui na citada carta que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Assim, nas trevas, nas misérias e nos perigos em que nos encontramos, dizia o rei Josafá, não temos outra coisa para fundar nossas esperanças, senão em elevar os olhos a Deus e pela sua misericórdia suplicar a nossa salvação com orações. Sempre é a oração. Ó, mais um trechinho, eu vou lendo uns trechinhos, isso vai fortalecendo a nossa fé, né? Com efeito, como nós poderíamos resistir às tentações dos nossos inimigos e observar os preceitos divinos, sobretudo depois do pecado de Adão que nos tornou fracos e enfermos, se não tivéssemos a oração, meio pelo qual podemos impetrar ao Senhor a luz e a força para guardá-los? Sem a oração não há salvação, porque eu não venço as tentações e porque eu não consigo viver os mandamentos. A oração é na oração que eu peço, Senhor, isso é oração, gente. Senhor, me livra dessa tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Jesus nos ensinou a pedir isso. Nós precisamos da oração para vencer as tentações. Santo Agostinho, uma citação de Santo Agostinho. Vejamos de que modo, ou seja, como o homem pode fazer aquilo que não consegue por si só. Por meio do remédio, poderá aquilo que não podia com sua enfermidade. Com isso, ele quer dizer que com a oração obtemos o necessário remédio para a nossa debilidade e ao rezarmos, Deus dá-nos a força para fazer o bem que não conseguimos. Ai, mas eu não consigo deixar de ser fofoqueira, eu não consigo deixar de ser invejosa, eu não consigo confiar em Deus. Eu não consigo. A oração é que nos torna capazes. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Por meio do remédio poderá aquilo que não podia com sua enfermidade. Por meio da oração a gente consegue vencer e ser forte onde a gente é fraco. É a oração o meio que Deus usa para nos fortalecer. Se eu não estou conseguindo, é porque eu não estou pedindo para conseguir. Tudo aquilo que é difícil para a gente viver na nossa vida de santidade, a gente precisa pedir para Deus na oração. Senhor, me fortalece, me ajuda, me santifica, me ensina a fechar minha boca, me ajuda a ser mais doce, me ajuda a ser mais paciente,
Me ajuda a não ser invejosa, Senhor, me dá a tua graça. Sozinha eu não consigo. Sozinho para mim é impossível, Senhor. O mesmo escreveu São Bernardo quando disse: quem somos nós e que força nossa pode resistir às tentações? Deus certamente queria isso, que nós víssemos a nossa fraqueza e que não temos à disposição outro auxílio se não recorrermos com toda a humildade à sua misericórdia. São Bernardo está nos dizendo que aqui, olha só, Deus escolheu esse meio para que a gente visse a nossa miséria, para que a gente enxergasse que a gente é fraco sem Ele, que a gente não consegue sem Ele. É só por meio da graça, é só pela oração que a gente vai ter a graça que a gente precisa para santificar a nossa vida. Deus sabe o quanto nos é útil a oração para nos mantermos humildes e para exercitarmos a confiança. E por este motivo permite que nos assaltem os inimigos, os quais não podemos vencer pelas nossas forças, para que nós, através da oração, obtenhamos a graça para resistirmos. Isso aqui é duro, né? Santo Afonso está dizendo que existe uma permissão divina. E a gente sempre tem que lembrar isso. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque Deus é todo poderoso. Nada escapa do controle de Deus. Aqui está dizendo, Santo Afonso está dizendo que Deus sabe como é útil a oração para a gente se manter humilde, para a gente exercitar nossa confiança nele, a gente aprender a confiar nele, que ele sabe o que é melhor para nós. E que muitas vezes Deus permite os ataques dos nossos inimigos para que a gente recorra à oração e ele nos livre, assim a gente cresça na nossa fé e na nossa dependência dele. Santo Agostinho: não saberá viver bem quem não souber bem rezar. Isso aqui é verdade também, né? Não vive bem quem não reza bem. Ao invés disso, São Francisco de Assis diz que sem a oração não se pode esperar bom fruto de uma alma. Não há dúvidas de que somos muito fracos para resistir aos ataques de nossos inimigos. Mas também é certo que Deus é fiel, como diz o apóstolo, e não permite que sejamos tentados para além das nossas forças. A palavra de Deus em 1 Coríntios diz assim: Deus que é fiel não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Em caso de tentação, dar-vos-á também os meios para lhes resistir. Olha só, Deus nunca deixa que a gente seja tentado para além da nossa força. E se a gente for tentado, Ele vai nos dar os meios para resistir à oração. A oração, não a tentação. A gente não pode resistir à oração, só a tentação. Sobre essas palavras, comenta Primásio: com o auxílio da graça, Deus dará a força para que possais resistir à tentação. Nós somos fracos, Deus é forte. Quando lhe pedimos o auxílio, Ele então nos transmite a sua fortaleza, para que tudo possamos, como prometia o mesmo apóstolo São Paulo quando disse: tudo posso naquele que me fortalece. Diz São João Crisóstomo que cai aquele que deixa de rezar, pois se tivesse rezado não seria vencido pelos inimigos. Olha isso, São João Crisóstomo: cai aquele que deixa de rezar, pois se tivesse rezado não seria vencido pelos inimigos. Ó, que a Fê tá compartilhando com a gente, né? É verdade, todas as graças que alcancei foi sempre Deus que concedeu, para mostrar que foi Ele que me deu e para eu testemunhar sobre Ele. É verdade isso. Deus permite para que a gente veja que foi Ele que fez, para que a nossa fé, a nossa esperança estejam nele, não na gente mesmo. Tá nele, tá em Deus, vem da mão dele. E olha isso, gente. Cai aquele que deixa de rezar, pois se tivesse rezado não seria vencido pelos inimigos. Eu vou repetir isso de novo. Cai aquele que deixa de rezar. Eu tenho certeza que você não quer cair, eu não quero cair. Mas o diabo nos tenta sempre pra gente deixar de rezar. Porque se a gente reza, a gente vence o inimigo, não é vencido por ele. Olha como é importante a oração para nós. A oração, sem oração a gente não vai salvar. Sem oração a gente não consegue resistir às tentações. É a oração que nos dá força para vencer.
Deus nos torne, nos faça independentes dele, para que a gente dependa dele, que a gente confie nele, que a gente aprenda a confiar nele. Ele permite situações para que a gente aprenda que é ele que tem o controle. A gente vê isso na palavra. Eu vou te mostrar que fui eu que fiz. Quantas vezes na palavra, na história do povo de Deus, Deus disse, vocês não vão fazer nada, eu vou fazer tudo, para que vocês não tenham que se orgulhar que foi vocês que fizeram. Eu é que vou fazer. E eu vou fazer para além daquilo que vocês esperavam. Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus não se deixa vencer. Deus sempre multiplica a graça na nossa vida quando nós nos entregamos, rezamos e esperamos na mão dele. E é isso que eu quero te exortar. Confia em Deus. Confia. Reza. Não arreda pé dos teus propósitos de oração. Se tá difícil, pede a graça de Deus. Olha o que disse ali, santo. Gente, é muito santo, né? Eu até me confundo os nomes dos santos. Qual foi o santo? São Tomás, né? Só podia. Ele diz que Adão caiu porque não pediu a Deus no momento em que foi tentado. Olha só que forte isso. Então eu estou sendo tentada neste momento a não confiar, a pensar que eu estou sozinha, que não tem jeito para essa situação, que não adianta rezar. Essa é a tentação. É agora que eu vou rezar. Senhor, aumenta a minha fé e afasta esse inimigo. Gente, tem dias que os nossos pensamentos, as nossas emoções, eles são bombardeados de desesperança, de ansiedade, de medo, de temor, que não tem jeito. Às vezes a gente é bombardeado de ira, de raiva, de irritação, sabe? De revolta. A gente é oprimido por esses sentimentos. A gente é oprimido por pensamentos que vão nos levando a esses sentimentos e a gente vai ficando oprimido, apertado por isso. Isso são tentações. Na hora da tentação, o que Deus está nos ensinando hoje? Reza. Se você não rezar na hora da tentação, você vai ser ferido, meu filho. Você vai ser vencido. Quem não reza se perde, quem reza se salva. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Nós precisamos rezar para não ser vencidos pelo tentador. E em todas as tentações, Mas hoje eu estou trazendo aqui o que eu tenho sentido mais, que é esse roubo da nossa fé e da nossa esperança. Que a gente não acreditar que Deus escuta a nossa oração. Ou que vale a pena uma vida de santidade. O quanto nós somos tentados a pensar que fazer escolhas por Deus não vale a pena. Que custa muito. O roubo da esperança da vida eterna, daquilo que é certo, daquilo que a nossa fé professa. E a gente vai voltando atrás de decisões já tomadas, de comportamentos que a gente já tinha mudado, coisas que a gente já tinha convertido, que a gente já tinha escolhido não fazer. E aí a gente é tentado a pensar que a gente está perdendo, que o mundo tem mais para nos oferecer, que a nossa decisão por santidade está nos fazendo perder alguma coisa ao invés de ganhar. Isso é tentação. E o que a gente faz na hora da tentação? A gente reza para Deus nos livrar da tentação e nos ajudar a ser santo. Sem oração não há santidade. Quem não reza se perde. Quem reza se salva. Hoje o Senhor nos exortou mais uma vez e disse pra gente: pedir e recebereis. Vai pra oração. Reza mais. Reza mais. Quando a tentação tá muito grande, a oração tem que ser maior ainda. Quando o momento tá de muita opressão, de muita confusão, para tudo. Pega o teu terço e vai rezar o terço. O dia tá complicado, reza uma dezena, reza uma dezeninha, como dizia minha avó. Reza uma dezeninha, pede para Nossa Senhora 10 Ave Marias. Vou combater com a oração. Vou combater nesse momento com a oração. Às vezes a gente tá tão oprimido que a gente não consegue rezar. Vocês já passaram por isso? Assim, ser tão pesado o dia, tão pesadas as emoções, tão pesados os sentimentos, que você parece que não consegue rezar, articular o pensamento para rezar. Começa a rezar Ave Maria, daqui a pouco tá rezando o final do Pai Nosso. Vocês já passaram por isso? Eu já passei muitas vezes. E nesses momentos a minha oração é só: Jesus, vem em meu auxílio. Às vezes eu passo o dia dizendo: Jesus, vem em meu auxílio, Jesus, vem em meu auxílio, que eu não consigo nem rezar o terço. Até eu conseguir rezar o terço.
até eu conseguir rezar uma dezena. A oração é um lugar de guerra e de combate, porque se a gente vence o diabo pela oração, a gente vai ser combatido para não rezar. E quando a gente reza, a gente está combatendo o mal. A oração é a nossa grande arma, é o grande meio de salvação que Deus nos deu. Então reze, peça para Deus, reze mais. O tempo da quaresma é o tempo de rezar mais, de pedir mais, de buscar mais, de bater mais. Esse é o tempo que a gente vive, porque Deus quer nos dar. Gente, quando a gente está num momento assim, né, numa campanha de oração, em momentos de oração, e Deus se coloca para nós nessa disposição, porque a gente esquece que a gente tem que pedir. Quantas vezes eu já vi o equívoco, o grande equívoco de pessoas que dizem: quando eu rezo, eu não peço nada, eu só agradeço. Você está indo contra a orientação de Jesus, o ordenamento do Senhor. Nós sempre vamos agradecer. Aliás, nós começamos a nossa oração: obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos, obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada pela nossa família. A gente começa sempre agradecendo a Deus, ação de graças. Mas o ordenamento do Senhor para nós, a ordem de Jesus para nós é: e eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Às vezes a gente acha que tem gente que se acha muito santo, muito elevado, por dizer: eu não peço nada, eu só agradeço. Você não é muito santo, é muito elevado. Você é boca aberta, desatento. Porque a palavra, o próprio Deus disse: pedi e recebereis. Deus se coloca à nossa disposição. Gente, isso não tem nem tamanho. Um Deus que se aproxima da gente e diz: me pede, me busca, que eu vou me deixar encontrar. Bate, que eu vou abrir a porta. Gente, que é isso? Mas existe uma disposição nossa, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu, passa pela nossa vontade. E é por isso que a gente reza. Porque a gente está dizendo, na oração, a gente está fazendo isso. Com a nossa vontade, com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, a gente está indo buscar Deus, a gente está concordando com o Senhor. Amém? Já falei demais, essa live já ficou muito longa. Que o Senhor fortaleça em nós, né, com a força do seu Espírito Santo, não a força das minhas palavras, né, você seja convencido, mas pela força e pela graça do Espírito Santo, seu coração hoje seja convencido de que você pode, de que você precisa rezar, que você pode, que você precisa pedir, que eu posso pedir e Deus escuta a minha oração. A tua oração, ela não é desprezada, nem quando ela é só lágrima na presença de Deus. Cada lágrima nossa é recolhida, diz a palavra de Deus. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. Quando a nossa oração é só suspiro, gemido e lágrima, mas é na presença de Deus, o Senhor recolhe a nossa oração, os nossos gemidos, as nossas lágrimas e nos dá a sua graça. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada por toda essa exortação, obrigada, Senhor, por todo esse chamado à oração. Muito obrigada, Senhor. Fortalece em nós a oração, nos dá a graça de orar, Senhor. Nos dá a graça de orar sem desistir, nos dá desejo pela oração, Senhor. Tira de tantos de nós o desânimo, Senhor, de rezar, o desânimo, Senhor, de rezar o terço, o desânimo de procurar os sacramentos, o desânimo, Senhor, a apatia, tantos apáticos na vida de oração, Senhor, tanta tibieza, Senhor, nos nossos corações, no nosso comportamento. Nós te pedimos a graça, Senhor, de sair deste lugar de paralisia, de falta de fé, de falta de atitude, Senhor. Nos dá a graça de orar, Senhor. Nós precisamos da tua graça para rezar, Senhor, para te buscar na oração. Bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais uma live de oração, tá? Se mantenha firme no final de semana rezando. Segunda-feira, às 7, a gente tá de volta para rezar juntos mais uma live. Quero deixar um recado para as meninas que moram aqui pertinho de mim, aqui de Capão e Xangri-Lá, né?
Semana que vem, na quarta-feira, a gente volta a se reunir presencialmente, as mulheres, para nossa reunião de oração para mulheres, as sentinelas, ali na Capela de Atlântida. A gente vai mudar o local. A gente fazia antes no Centro de Evangelização em Capão, agora a gente vai para a Capela Nossa Senhora Rainha da Paz em Atlântida, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana. Nada de faltar missa. Domingo é dia de missa, tá bom? E segunda-feira às 7 eu espero vocês.